Bom dia, bem-vindos à Unidas Conecta, patrocinado pela AVE. Doutor João, bom dia, é com o senhor. Oi, bom dia, Daniela. Obrigado à Unidas pelo convite, por mais esse convite, e principalmente ao apoio da AVE, que viabilizou a realização desse bate-papo que nós vamos ter aqui. Então, para isso, foi convidada a doutora Jordana Ramires Aragão. Ela é médica, hematologista, e vai se apresentar daqui a pouco. E ela vai fazer uma apresentação e depois a gente tem os últimos, como sempre, os últimos minutinhos para a realização de perguntas. Vocês podem enviar as perguntas tanto pelo chat, da melhor forma que for possível, que eu vou recebê-las aqui e no final reúno todas e passo para a doutora Jordana. Doutora Jordana, obrigado aí pela presença, mais esse Unidas Conecta. Obrigada pelo convite também para participar desse evento da Unidas e a AVE também. Então, sou Jordana Ramires, eu sou médica hematologista e transplantadora, trabalho no setor privado do Rio de Janeiro, na Oncoclínicas, mas também trabalho no serviço público, no INCA, e esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto especial para mim, porque é um assunto que eu estudo bastante, eu já dediquei aí o meu mestrado a estudar os pacientes com leucemia mieloide aguda, e é o motivo pelo qual quase todos os dias saio eu da minha casa para poder ir trabalhar e cuidar de pacientes com essa patologia, lógico, dentre outras, mas são pacientes que necessitam realmente muito da nossa atenção, do nosso cuidado. Vou iniciar o compartilhamento da minha tela, só um minutinho. Onde é que está o share? Achei. Bem, vocês estão vendo direitinho? Já, tudo Podemos certo. começar, então? Podemos. Então, o tema dessa conversa de hoje é a jornada do paciente com leucemia mieloide aguda. Aqui a minha declaração de conflitos de interesse. E eu preparei realmente uma conversa para a gente entender um pouquinho que doença é essa, né? Às vezes as pessoas já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que é, e falar um pouquinho de como que é a jornada do paciente até ele se apresentar ao serviço de saúde e ser diagnosticado, até começar a ser tratado, e com os recursos que a gente tem hoje, quais são os desfechos esperados para esse paciente. E depois vou ficar muito feliz de poder responder algumas perguntas. Então, a leucemia mieloide aguda, resumidamente, já de início, é uma doença rara, não é uma doença muito frequente. Então, graças a Deus, né? Então, fora lá o 8º andar da minha enfermaria lá do INCA, no geral, não vai ser nos hospitais a doença mais frequente, prevalente, e isso, graças a Deus por isso. É uma doença aguda, ela acontece de forma muito rápida, na maioria das vezes o paciente não tem uma história de 3 meses, 6 meses, 1 ano de evolução, a história dele é bem curta, de dias a semanas, e é uma doença extremamente grave. Se a gente não agir direito, se a gente não diagnosticar e começar um tratamento muito rápido, esse paciente tem uma chance muito grande de morrer da doença. Então, eu já começo desse jeito para a gente preparar o coração para o que vem a seguir. Então, do ponto de vista estatístico, eu trago aqui algumas estatísticas americanas que sempre são mais populacionais, né? São mais exatas, já que aqui no Brasil a gente tem recortes, né, de estatística, a gente tem uma estatística populacional. Então, a leucemia mieloide aguda, ela é a leucemia aguda mais frequente em adultos, né? Então, considerando as pessoas acima de 18 anos, falou em leucemia aguda, a mais comum é a mieloide aguda. Isso para diferenciar das crianças, em que o câncer mais comum nas crianças é a leucemia linfoblástica aguda, ou seja, dos linfócitos. Aqui a gente está falando da mieloide. Ela é responsável por 1% dos casos novos que acontecem de câncer por ano, né? Então,
Câncer de mama, câncer de próstata, que são muito mais prevalentes, é uma frequência muito maior do que essa, né? Seria mais de 20%. A gente está tratando aqui de um câncer que é 1% dos casos novos de câncer por ano. A maioria dos casos dessa doença, apesar dela poder acometer desde bebês até pessoas muito idosas, ou seja, ela pode acontecer em pessoas de qualquer idade, mas muito mais frequentemente ela acontece em idosos e mais aí 2/3 dos casos, ou enfim, 75, 3/4, né, dos casos acontecem em pessoas maiores de 55 anos. Nos Estados Unidos, a mediana do diagnóstico de idade, né, a mediana de idade em geral dos pacientes é de 68 anos. Alguns estudos brasileiros de pequenas coortes mostram que aqui a idade é um pouquinho menor. Enfim, a gente sabe que provavelmente não é por conta de nada biológico diferente que a gente tem aqui no Brasil, mas é porque, às vezes, essas estatísticas, quando vêm de pacientes do SUS, a gente imagina que o acesso a conseguir chegar no hospital de referência e ter esse diagnóstico é muito difícil para as pessoas idosas. E, infelizmente, a maioria dos pacientes que fazem esse diagnóstico, em 5 anos eles não estão vivos. Apenas 30%, de uma maneira geral, quando se pega todos os pacientes de todas as idades, a gente sabe que 3 em cada 10 é que estarão vivos depois de 5 anos do diagnóstico. Algumas faixas etárias, geralmente paciente mais jovem, tem maior chance da gente conseguir curar, isso fazendo um tratamento muito intenso, inclusive com transplante. E os pacientes idosos, a gente às vezes não consegue curar a doença, mas consegue oferecer tratamento que permita uma sobrevida maior para eles, com qualidade de vida. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma divulgação, né, de estimativas pelo INCA, né, que estima qual seria a frequência de determinados, né, tipos de câncer. E para leucemias, de uma maneira geral, a estimativa é de 5.920 casos novos de leucemia. Não, em torno de 10 mil, né, porque aqui está separado homens e mulheres nessa estatística, mas em torno de 10 mil casos novos de leucemia a cada 100 mil habitantes. Lembrando que leucemia, aqui quando fala de leucemia, está falando de 4 tipos de leucemia, que é a mieloide aguda, mieloide crônica, linfoblástica aguda e linfoblástica crônica. Então, a gente imagina que esse percentual aí de mieloide aguda, dentro dessa estatística aí, vai ser só em torno de 25% a 30% desses casos. Aqui, de novo, mostrando a estatística do Brasil, só para a gente ter noção, né, que em homens, né, o principal câncer é o câncer de próstata, responsável por 30% dos casos novos, e a leucemia, de novo, englobando esses 4 tipos de leucemia, responsável apenas por 2% dos casos. Nas mulheres, as leucemias nem aparecem aqui entre os 10 casos, entre os 10 cânceres mais frequentes. Então, isso aqui eu já falei. E o que é a leucemia e por que ela é tão grave e por que ela é tão aguda? Né? Então, eu trago aqui só uma noção de onde nasce essa doença. Essa doença nasce na nossa fábrica de sangue. E a fábrica de sangue é a medula óssea. Medula óssea tem esse nome porque ela está dentro dos ossos, tá? Então, aqui nas pontinhas dos ossos longos e alguns ossos chatos, que a gente chama, são os ossos da bacia, são as vértebras, é o osso do externo, que é o osso aqui na nossa frente da caixa torácica, são locais de produção de sangue. Dentro desses ossos tem essa medula vermelha entremeada desses buraquinhos aqui dentro do osso, é que a gente vai encontrar essas células chamadas stem cell, ou célula-mãe, ou célula progenitora, ou célula-tronco. É uma célula capaz de gerar todos os componentes que a gente precisa do nosso sangue saudável, né? E gerar outras células maternas como ela. Essas células moram lá dentro da fábrica de sangue e a maneira como isso acontece é que elas se dividem
em células que vão ser progenitoras do tecido linfóide ou linfócitos. Essas células, quando amadurecem, viram os linfócitos B e T, que são as principais células da nossa imunidade adquirida, são as células que produzem anticorpos contra vírus, contra fungos, contra tudo. E outro grupo de células vão dar origem a progenitores mieloides, e essas células vão amadurecendo, só que quando elas estão muito precoces, muito imaturas, elas moram lá na medula óssea e se chamam mieloblastos. Conforme elas vão amadurecendo, elas vão dar origem a células especializadas que circulam no sangue, e como monócitos, neutrófilos segmentados, granulócitos, que são as células também responsáveis pela imunidade, geralmente imunidade para fungos e bactérias. Tá? E tem as células que são as progenitoras das hemácias, então um eritroblasto que pode, depois de amadurecer, vai dar origem aos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né, responsáveis por levar oxigênio para todo o nosso tecido. E tem também os precursores de megacariócitos, que são as células que, após amadurecerem, vão dar origem a plaquetas, que são porções dessas células que conseguem fazer com que a gente não pare, que a gente pare de sangrar, ou seja, quando a gente tem alguma perfuração da pele, de vaso, as plaquetas vão lá e bloqueiam e não deixam mais a gente sangrar. Então, isso aqui é tudo muito importante, porque as células que a gente precisa, que circulem no nosso sangue, são células amadurecidas e células que sabem a função delas. Elas têm um motivo para estar circulando lá, para funcionarem. Acontece que quando a gente tem algum evento que faz com que um paciente passe a ter leucemia aguda, esse evento, até hoje, ele não é absolutamente claro para a medicina. Então, não existe assim, uma infecção ou uma substância única que a gente fale, foi por isso que o paciente começou a ter leucemia. Não tem. Mas alguma coisa acontece com essa célula que ela passa a manifestar uma mutação genética e aí ela fica parada aqui nesse momento em que ela é um blasto, em que ela é uma célula imatura, em que ela é uma célula incapaz de exercer as funções para as quais ela estaria destinada. Então, ela não amadurece e ela começa a dominar a fábrica de sangue porque ela se prolifera mais do que as outras células e as outras células boas não conseguem mais se proliferar e o paciente fica com a medula óssea totalmente ocupada por essas células doentes que não funcionam. E aí, por que isso também é importante para a gente entender a doença? Porque a gente chama tudo de leucemia mieloide aguda, mas a gente sabe, hoje em dia, depois de estudar não só as células da leucemia por microscópio, mas estudando muito dos cromossomos e os genes dessas células, que essas células apresentam mutações. E existem mais de 70 tipos de mutações que são recorrentes nos pacientes com leucemia mieloide aguda, de maneira que, se eu conheço que tipo de mutação que essa paciente apresenta, eu sei que ele vai ter alguma característica diferenciada dessa leucemia mieloide aguda. Ou eu vou poder tratar diferente, porque já existem remédios que agem diretamente em um determinado tipo de mutação genética, ou eu vou saber que a resposta ao meu tratamento habitual pode ser melhor ou pior, a depender de qual tipo de alteração existe. Então, aqui, só para mostrar esse gráfico de pizza, em que existem muitas alterações diferentes. Você pode ver que a pizza é dividida assim, tem pedacinhos muito pequenininhos, ou seja, mutações que são menos frequentes, tem mutações que são mais frequentes. Fato é que cada pedacinho desse diz para mim que é um paciente que tem uma doença um pouco diferente, é diferenciada. A gente tem que conhecer isso para a gente poder fazer o melhor tratamento para esse paciente. Então, só para vocês saberem que a medicina avançou muito no conhecimento dessa doença, a ponto da gente saber que alguns marcadores desses, eles são prognósticos, ou seja, quando eu vejo o marcador, eu sei se o paciente vai reagir bem ao tratamento, ou sei que o paciente vai reagir mal e que ele vai precisar de um transplante.
assim como, dependendo de algumas alterações, eu consigo fazer um remédio específico para essa alteração, ou seja, que eu chamo de terapia alvo direcionada. Então, isso tudo é muito importante para a gente poder oferecer o melhor tratamento para aquele paciente. Então, aqui mostrando anos, décadas que se passaram, em que, inicialmente, lá na década de 70, surge um protocolo de quimioterapia, que é a quimioterapia mais comum que a gente tem hoje em dia, barata, simples, acessível, beleza, mas que surgiu na década de 70, e que, naquela época, a gente passou a tratar todos os pacientes com leucemia mieloide aguda baseados com esse tipo de tratamento. Foram anos em que ficou sem nenhuma evolução para a gente ter um medicamento novo para fazer. Até que surgem alguns medicamentos aqui, o arsênico, que é para um tipo específico de leucemia, que é a M3, leucemia mieloide aguda, e que transformou a vida desses pacientes. E aí ficamos anos, décadas depois, de novo, sem aparecer. Apareceu um remédio que foi aprovado nos Estados Unidos e no Brasil, e que depois ele foi retirado do mercado. E aqui vem um marco, que é de 2017 para cá. O FDA, nos Estados Unidos, aprovou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Calma aí, que tem mais aqui. 8, na verdade, 9 medicamentos diferentes, porque aqui essa classe aqui de inibidores tem mais de um medicamento. 9 medicamentos diferentes para o tratamento da leucemia mieloide aguda. É lógico que não são essas 9 que estão aprovadas no Brasil, a gente tem 4 delas aprovadas no Brasil, de 2017 para cá, mas isso mostra para a gente a evolução do conhecimento da biologia da doença, o conhecimento da medicina nessa doença, em que anteriormente a gente podia dizer que a gente fazia um tratamento único. É lógico que um tratamento único por uma doença dessa deixava alguns pacientes respondiam, outros não respondiam nada. A gente evoluiu para um tratamento adaptado ao risco, ou seja, a gente passou a conhecer tanto dessas alterações genéticas que a gente já sabia quem podia responder melhor ou pior, mas a gente ainda não tinha algo efetivo para fazer de diferente. E, atualmente, a gente considera que a gente já estreou a era em se fazer um tratamento personalizado, ou seja, considerar que cada indivíduo paciente com LMA, ele pode ser um paciente diferente do outro e precisar de um tratamento direcionado para aquele tipo de leucemia que ele tem. Então, falando da jornada do paciente, a gente tem uma jornada pré-diagnóstico, né, até o paciente se apresentar com sintomas, se apresentar ao serviço de saúde, ter o diagnóstico feito. A gente tem uma fase de, uma vez com o diagnóstico na mão, a gente poder indicar um tratamento específico para esse paciente, e a fase em que, qual é o resultado desse tratamento que a gente fez, que é a fase do desfecho, e aí é isso que eu vou destrinchar com vocês. Então, como eu falei lá no primeiro slide, pacientes com leucemia mieloide aguda é uma doença rara, mas ela é aguda e muito grave. Eles chegam com vários sintomas muito ruins, febre, emagrecimento, às vezes cansaço, porque tem anemia, porque falta, ele tem sangramento, ele tem falta dos glóbulos brancos, que eu mencionei lá para vocês, né, que as células normais do sangue não estão circulando ali no sangue só um monte de célula doente, que não consegue exercer essas. Então, eles têm falta de glóbulos verdes da anemia, falta de glóbulos brancos da infecção, febre, falta de plaquetas da hemorragia, mancha roxa, sangramentos, além de outros vários sintomas graves. Então, na maioria das vezes, esse paciente é considerado uma bomba relógio. É um paciente que chega pela emergência, a maioria das vezes ele chega pela emergência, e ele vai precisar de internação. Quando o médico de emergência olhou esse exame de sangue dele, ele vai precisar de internação para poder descobrir o que é. É um paciente muito vulnerável a poder ter sintomas de coisas graves, precisar de recursos do tipo CTI, medicamentos para antibiótico, antifúngico. Então, ele é considerado uma bomba relógio. A primeira coisa que um paciente como esse precisa é ser chamado hematologista. Então, ele tem que estar num local
que tenham suporte especializado de hematologia, para que o hematologista faça o exame aqui da fábrica de sangue. A gente vai aqui na crista ilíaca da bacia, já vai com uma agulha específica, então a gente precisa dessa agulha específica para poder atingir lá esse osso, e esse diagnóstico certo da doença, e para saber qual tipo de alteração genética que o paciente tem, para poder fazer o tratamento adequado para ele. Então, são exames especializados, exames que não são simples, tem que ter um laboratório capaz de realizar esse material. E eu trago aqui para vocês saberem que o hematologista, uma vez que ele manda esse material, ele precisa saber qual tipo de limiar específico que o paciente tem. E aqui, só para mostrar para vocês que a Organização Mundial de Saúde, que atualizou agora essa classificação agora, em julho de 2022, 2 meses atrás, só para vocês verem o número de categorias de leucemia mieloide aguda, que é uma diferente da outra, e que a gente precisa tomar conhecimento. Então, são mais de 20 subtipos diferentes. E a European Leukemia Net, ou seja, um conjunto de experts na Europa e Estados Unidos, eles se reúnem e em julho desse ano também eles atualizaram essas recomendações para dizer quais alterações genéticas são consideradas de risco favorável, quais ou seja, que são relativamente boas. Leucemia nunca é bom, mas tem algumas que têm alterações que são relativamente boas e os pacientes respondem melhor ao tratamento. Tem outras que são muito ruins, os pacientes respondem pior e vão precisar provavelmente de um transplante de medula para poder ficar curados. Então, só para vocês verem quantos itens diferentes existem e a gente precisa tomar conhecimento. Então, esse paciente entrou provavelmente pela emergência, na maioria das vezes, teve que ter um hematologista e material específico para o hematologista fazer o exame diagnóstico, que é o aspirado de medula óssea. Isso é uma urgência. Isso não é um exame que possa ser solicitado para ser aprovado daqui a 3 dias ou 5 dias. Não, é uma urgência, é um momento que você precisa diagnosticar para poder começar a tratar esse paciente, porque esse paciente vai ter risco de morrer se ele não for tratado aí na primeira semana do diagnóstico. É um paciente que vai precisar de ser internado. Esse tipo de internação inicial é prolongado, não é uma internação que dure 3, 4, 5 dias. Essa internação, de preferência, tem que ser num local com estrutura, porque se o paciente fica internado numa enfermaria que tem um monte de outras pessoas e ele está com a imunidade baixíssima, ele tem risco de pegar outras infecções dessas pessoas. Então, se ele estiver num quarto com filtro de ar, que é o chamado filtro EPA, que consegue filtrar as partículas e entregar um ar com muito menos material biológico, né, de fungos, de bactérias que circulam, né, de vírus, esse paciente tem menos risco de pegar outras infecções uma vez que ele internou. É lógico que isso não é exigido, mas isso é algo que, estruturalmente, se tiver fisicamente no hospital, isso ajuda na condição do caso desses pacientes. Precisa ter uma equipe especializada, precisa ter banco de sangue, porque eles vão precisar de muita transfusão. Muitas vezes eles podem necessitar de terapia intensiva. A gente usa muito recurso diagnóstico de tomografia e de laboratório clínico e de culturas para a gente poder diagnosticar e tratar essas infecções que eles chegam. Precisa desses exames especializados que eu citei anteriormente. E equipe multidisciplinar. Então, o fisioterapeuta, é uma internação muito prolongada, o paciente vai precisar de psicologia. É muito frequente ter infecção de cavidade oral, porque a boca é um local cheio de bactéria, então é um local muito frequente de ter início de infecção, então equipe de odontologia. Então, de uma maneira geral, precisa de estrutura para tratar essa doença. E existem vários fatores que a gente conhece atualmente que influenciam se o paciente vai ter a taxa de mortalidade mesmo, dele morrer inicialmente nos primeiros 30 a 60 dias. Existem diversos fatores que a gente já conhece que pode influenciar esse risco, né? Então, a idade, então pacientes muito idosos têm mais risco de morrer.
a performance clínica, ou seja, como que o paciente se apresenta, se o paciente chegar muito mal, que ele não consegue nem andar, nem ir ao banheiro, ele está com performance muito ruim, esses pacientes têm um risco maior de morte. Se o paciente se apresenta relativamente bem, né, está andando, está ainda conseguindo fazer suas coisas, seu autocuidado, isso é melhor. Se o paciente tem outras doenças, além da leucemia, então, paciente que tem diabetes, tem hipertensão, que tem problema de coração, pulmão, rim, fígado, isso tudo são órgãos vitais que vão ser necessários na hora do tratamento. E se o paciente já tem alguma doença desses órgãos vitais, isso também influencia na chance dele ir mal, vamos dizer assim. Então, se o paciente já tem uma infecção, precisa estar bem tratada, bem controlada. O tipo da leucemia que eu falei para vocês que existem vários subtipos, então tem alguns tipos que são piores, outros que são melhores. E outras coisas como local de tratamento. Então, se esse paciente é tratado num local que é referência, que é especializado, que vê mais de 10 pacientes com LMA por ano, esse paciente tem mais chance de viver do que um paciente que é tratado num hospital que não está acostumado a ver esse tipo de paciente, que não tem uma expertise suficiente no assunto. Outra coisa, a rede de apoio. Então, o paciente que vive só tem mais risco de morrer dessa doença do que o paciente que vive acompanhado, ou seja, que tem uma rede de apoio familiar em casa. E a questão do início precoce do tratamento. Então, décadas já se sabia que esse paciente tinha que começar o tratamento. Anteriormente se falava em até 5 dias. Tá? Alguns trabalhos na medicina mostravam que pacientes que começavam o tratamento em até 5 dias iam melhor do que os que começavam depois disso. Alguns outros trabalhos, isso é uma coisa controversa, mas o que a gente sabe é que existem pacientes que chegam muito graves, que eles têm que começar o quanto antes, e são em dias mesmo. Alguns pacientes que estão mais ou menos, dá para esperar um pouquinho mais, porque aí a gente pega o resultado dos exames para poder escolher o melhor tratamento. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de 10 dias no máximo para começar esse tratamento, e a gente está falando que isso é uma urgência médica. Então, se a gente fala um paciente entre 5 e 15 dias, vai ter paciente que pode esperar 10, 15 dias, e tem paciente que não pode esperar nem os 5. Então, assim, tem que ser tratado numa via de que isso é uma urgência. Só para entender, o tratamento começa com uma coisa que a gente chama de indução de remissão. A gente faz a terapia inicial para que o paciente extermine essas células doentes, mas esse tratamento inicial, ele nunca é um tratamento inteligente o suficiente para matar só as células doentes. O tratamento mata as células doentes e as células boas. Então, no início do tratamento, esse paciente fica com as células da imunidade quase que zeradas, ficam com as plaquetas quase que zeradas, ficam com as hemácias muito baixas. E ele precisa de suporte, ele precisa fazer transfusão, ele precisa fazer antibiótico, ele precisa fazer antifúngico, para poder sustentar o período de ação do tratamento. E lá em volta de 1 mês, 6 semanas, esse paciente começa a produzir as taxas do sangue normal e restabelecer a sua capacidade de produzir o sangue normalmente, que a gente chama de hematopoese. Depois que o paciente passa desse período inicial, por mais que a gente faça de novo o exame e veja que não tem mais os blastos, não tem mais células doentes, a gente sabe que esse paciente não está curado. Ele precisa dar continuidade ao tratamento, ele precisa consolidar esse tratamento. Ele precisa de mais quimioterapia ou mais do tratamento inicial que ele foi submetido. E existe um período de manutenção para alguns pacientes com leucemia mieloide aguda. Então, esse período inicial de indução, consolidação, às vezes é em torno de 6 meses, mas para alguns pacientes, eles continuam tratando depois de 6 meses ad eterno, enquanto eles tiverem benefício daquele tratamento. E depois disso, o paciente pode retornar à doença. Essa doença tem chance de recidivar. E aí, nessa ocasião, também ele vai precisar de mais tratamento, quimioterapia, às vezes, e até um transplante de medula óssea. E aí a gente vai focar mais agora nos pacientes unfit, porque quando eu tenho um paciente com LMA, eu tenho que observar a capacidade dele de fazer um tratamento tradicional baseado em quimioterapia, que muito intensa,
que tem vários riscos associados à quimioterapia, porque a quimioterapia dá o que a gente fica leigo percebendo, né, que a gente não gosta é a queda de cabelo, mas esse é o menor dos problemas da quimioterapia, né? A quimioterapia dá um problema nas mucosas, o paciente fica com úlcera na boca, pode dar diarreia, pode dar piora da queda das taxas do sangue, o paciente precisa de muitas transfusões, então a quimioterapia tem seu preço. Então, a gente tem que ver se o paciente tem condições de receber uma quimioterapia tradicional ou se é um paciente que ele é mais frágil. Se a gente fizer uma quimioterapia tradicional, esse paciente vai sofrer muito, vai ter um monte de efeito colateral e, no final das contas, ele não vai ter sucesso, ele pode morrer daquele tratamento. E aí, esses pacientes que são mais frágeis para a quimioterapia, não significa que eles são, já estão morrendo, é um velhinho que não aguenta. Não, eles podem aguentar um tratamento que permita eles viverem mais 1, 2, 3, 4 anos. Então, esses pacientes são chamados de unfit, ou sem condições clínicas para receber quimioterapia. No passado, só recebiam tratamentos que tinham baixa chance de resposta. Uma chance que dava ali em torno de 9 meses a mais de sobrevida para esse paciente. Só que, como tudo na nossa vida, da década de 70 para cá, a gente ganhou um monte de tecnologia, então a gente ganhou um monte de tecnologia de TV, de telefonia, de comunicação, de computador. Então, eu trago aqui só para a gente brincar um pouquinho de que as tecnologias criadas ou inventadas na década de 70 foram muito bacanas. Só que elas evoluíram, certo? Da década de 70 para os anos 2022, a gente tem uma evolução enorme em tudo no nosso dia a dia. E ninguém aqui, diante de ter hoje um iPhone, ou seja lá qual smartphone a pessoa tem, a pessoa vai querer voltar para um telefone de disco, né? Ninguém aqui com seu notebook levinho e eficiente vai querer voltar para um tipo de computador das antigas de MS-DOS. Ninguém aqui no sistema de informatização da sua empresa vai deixar de ter um sistema operacional que seja eficiente e efetivo para ver suas contas e voltar lá para fazer só o papel, acumular um monte de papelzinho e nananã, porque a gente sabe que a tecnologia ela vem com um custo, mas esse custo traz tanto benefício que é efetivo. E ninguém aqui vai deixar de ter esse custo para ser mais ineficiente em todas essas áreas que eu mencionei aqui. E isso também acontece no tratamento da leucemia mieloide aguda, de forma que, atualmente, esse gráfico aqui é só para mostrar para vocês a quantidade de escolhas de tratamento diferenciadas que a gente tem a fazer e que são benéficas para o paciente e que trazem benefício dele entrar em remissão mais rápido, dele recuperar a sua vida, né, e viver a sua vida normalmente, prolongar a sua vida e, às vezes, até ficar curado. Então, a gente tem que usar essas tecnologias ao favor dos nossos pacientes. E eu sempre trago esse primeiro parênteses, que a primeira droga que é aprovada diferente para a leucemia mieloide aguda era para um tipo específico de leucemia mieloide aguda, que é a LMA-M3. Qualquer pessoa das antigas vai saber que essa doença era a mais terrível de todas. Falava assim, essa daí não tem jeito. E se o paciente já chegou assim, sangrando, eles sangram muito, e essa daí pode esquecer, o paciente vai morrer em uma semana. Essa leucemia foi uma das primeiras em que se descobriu lá no cromossomo da célula que existia uma alteração genética cromossômica específica. Então, esse tipo de leucemia, hoje em dia a gente tem testes que dão esse resultado, se é esse tipo, em até 6 horas. Por quê? Porque a gente precisa começar um tratamento que não é mais com quimioterapia. É um tratamento que é um comprimido oral e existe um tratamento que é venoso, mas não é quimioterapia, que faz associado. E, antigamente, quando esses pacientes eram tratados com quimioterapia normal, eles tinham uma curva de sobrevida, e curva de sobrevida é assim, começa quando eu tenho 100% dos meus pacientes aqui vivos, e conforme o paciente vai morrendo, eu vou tirando ele da minha análise, de forma
que aqui eu posso ver que só, deixa eu acompanhar aqui essa linha, eu vejo que só em torno de 30% dos pacientes iniciais estão vivos depois de 5 anos. Ou seja, a quimioterapia convencional fazia que só 30% dos pacientes conseguissem viver curados. 70% deles morriam. E com esse tratamento novo, inovador, vamos dizer assim, porque agir especificamente nessa alteração genética, eu tenho agora uma curva de sobrevida que vai aqui nessa curva vermelhinha aqui, ó. 98% dos pacientes tratados com esse tipo de tratamento estão vivos 48 meses após o diagnóstico, ou seja, 4 anos após o diagnóstico. Ou seja, os pacientes ficam curados. Então, no passado, se eles recebem o tratamento do passado, da quimioterapia da década de 70, 70% de chance de morrer. Se eles recebem o tratamento inovador, de tecnologia, é mais caro, mas esses pacientes têm 98% de chance de viver. Então, assim, faz toda a diferença. Outras terapias, por exemplo, existe uma mutação genética que 30% dos pacientes com LMA pode ter, que é a mutação nesse gene, chamado FLT3. Para essa mutação, já surgiram 2 tipos de tratamentos inovadores. Aqui é para mostrar que essa mutação da FLT3 ela é muito frequente nesses pacientes, né? Em torno de 30% até 37% dos pacientes podem ter. A primeira droga que eu vou falar é a amidostaurina. De novo, eu peço desculpa por trazer uma curva, eu sei que às vezes é difícil a interpretação, mas eu vou mostrar para vocês que esses pacientes da curva de cima, da curva azul, usaram, além da quimioterapia da década de 70, eles usaram também um comprimido oral que age especificamente nessa mutação. E os pacientes de baixo, eles usaram placebo, ou seja, eles não usaram um remédio inovador junto, eles só usaram a quimioterapia com placebo. E o que a gente vê é que o paciente da curva de cima, ele tem aqui, ó, mais chance de viver do que o paciente da curva de baixo. Essa diferença é em torno de 7, 8% a mais de chance. É uma diferença pequena, mas a maioria desses pacientes usaram esse remédio por 1 ou 2 ciclos antes de receber um transplante. O que mostra que se eu tenho um remédio, que se eu uso ele 1 ou 2, 14, depois mais 14 dias, e esse paciente tem 8 a 10%, às vezes, a mais de chance de viver, o cálculo de morte é menos 20% de chance de morrer, e esses pacientes, isso é um benefício grande, é um benefício de que você depois vai para um transplante, que também é uma terapia cara, mas esse paciente tem mais chance de, com a mesma terapia que o outro está recebendo, esse aqui viver, o que recebeu viver e o que não recebeu não viver. Então, assim, influencia muito o tratamento. Outro tipo de medicamento é esse medicamento aqui, que é um medicamento que a gente faz para aqueles pacientes que não têm condições de receber quimioterapia. São pacientes que ou têm uma idade maior ou têm alguma outra doença que não permita que a gente faça quimioterapia neles. E existe um comprimido oral que, associado a outro medicamento, faz com que essas células da leucemia fiquem mais sensíveis e morram, tá? E aqui tem uma curva, de novo, de sobrevida, que é para explicar mais, para focar aqui nesses números aqui. Quando o paciente usou só a azacitidina, que é um medicamento que a gente faz ou venoso ou subcutâneo, o paciente teve uma chance de viver a mais em torno de 9 meses a mais. No grupo que usou não só a azacitidina, esse grupo usou a azacitidina com placebo. Em mediana, eles viveram 9,6 meses a mais. O grupo que usou a azacitidina junto com esse medicamento novo, que é o venetoclax, eles foram para quase 15 meses de chance de viver a mais. Então, ou seja, de 9 para 15. Isso quando a gente analisa o grupo geral. É lógico que, dependendo da idade, dependendo do tipo de mutação genética, tiveram pacientes que tiveram respostas melhores. E esse tipo de tratamento, ele trouxe alguns benefícios para esse paciente. O primeiro deles é que,
66% desses pacientes conseguiram atingir a remissão, ou seja, como se a leucemia não estivesse mais circulando. E o paciente volta a produzir hemácias, plaquetas, glóbulos brancos, numa taxa relativamente normal. E isso permite com que esses pacientes parem de ter sangramento, a anemia que precisa de transfusão, parem de ter um monte de infecção, porque agora eles têm um sistema imune com os glóbulos brancos para combater as infecções. E no grupo que usou, então, o venetoclax, 66% dos pacientes conseguiram atingir essa remissão, enquanto no grupo que não usou, só 28% atingiram. A outra coisa muito interessante é que essa remissão, em 43% dos pacientes, aconteceu muito precocemente, ou seja, no início do ciclo 2. Cada ciclo dura em torno de 1 mês, 28 dias. Então, significa que o paciente recebeu o tratamento por 1 mês. Quando ele estava no início do 2º mês, ele foi avaliado. E 43% do grupo que usou o venetoclax já estava em remissão. E dos pacientes que não usou o venetoclax, só 7% estavam em remissão. Todos os outros não estavam, ou seja, continuavam precisando de transfusão, o risco de ter infecção e etc. Tudo que acontece quando o paciente está com as taxas do sangue muito baixas. Outro dado é a independência transfusional. Então, os pacientes que usaram venetoclax mais frequentemente conseguiram atingir esse estado de não precisar mais de transfusão, diferente do grupo que não usou o venetoclax. Então, só assim, eu não sou especialista em financeira, na parte comercial, eu sou médica, eu atendo os meus pacientes, mas a gente precisa mencionar essa situação, em que a gente sabe que a tecnologia tem seu custo, mas o custo específico de um medicamento não pode ser a única avaliação que a pessoa faz, porque ela vai estar fazendo uma avaliação errada. Porque o custo desse paciente não inclui só o medicamento que ele usa para leucemia, mas todo o custo de recursos quando ele está com a leucemia. Então, ele usa muita transfusão, a necessidade de antibióticos cada vez mais potentes, porque como a internação é prolongada, às vezes você começa com um antibiótico mais simples, você vê que o paciente passa a não responder mais a isso, ele já está colonizado por bactérias hospitalares, ele precisa de antibióticos mais potentes, que também são mais caros. Ele precisa de antifúngicos, porque às vezes ele pega uma infecção fúngica. Então, assim, quanto antes a gente consegue que esse paciente faça um tratamento eficiente para que essa própria fábrica de sangue volte a produzir as células que ele necessita, quanto antes a gente vai diminuir esse suporte que tem todo um custo para o sistema de saúde. Então, pacientes que têm leucemia mieloide aguda e que não são elegíveis para quimioterapia intensa têm altos níveis de utilização dos recursos, que inclui hospitalização, transfusão de sangue de hemoderivados, uso de antibióticos, uso de antifúngicos, uso de antivirais, que pode estar no contexto de profilaxia, ou seja, quando a gente evita que essas infecções venham, e pode estar num contexto já de tratamento, quando a infecção já está instalada e você tem que tratar, senão o paciente vai morrer daquilo. Uso de fatores de crescimento e diversas complicações que eles podem precisar de outros recursos, de avaliação de otorrino, exames mais complicados, enfim. Existem estudos de custo-efetividade para esse tipo de paciente, que ou é idoso ou por comorbidade ele é considerado inelegível para fazer quimioterapia, e com essa combinação que eu citei aqui dos estudos da azacitidina com o venetoclax. São estudos americanos feitos nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem nenhum, mas são estudos que mostram uma redução do tempo de hospitalização do paciente, diminuição da quantidade de suporte transfusional que eles precisam, e com isso você tem um ganho em relação ao custo, que vai além do fato do custo da droga ser mais caro. A outra coisa que é importante é que quanto maior o tempo para você conseguir fazer o diagnóstico do paciente
Liberar o tratamento do paciente, você está expondo esse paciente que inicialmente ele podia não estar com uma infecção grave, ele está lá esperando, internado, um tratamento ser autorizado ou a agulha do exame do hematologista ser autorizada para fazer, para poder saber qual tipo de doença é, e nisso ele vai sendo exposto ele precisa coletar sangue toda hora para poder ver se vai transfundir, e isso vai tendo porta de entrada de infecção, o paciente vai sendo exposto, aí começa a ter uma infecção, começa com um antibiótico mais simples, daqui a pouco um antibiótico mais caro, mais potente. Isso tudo, esse atraso, tem um custo enorme, enorme para o paciente em termos de morbidade, que é um paciente que vai ficando cada vez mais doente, precisando de cada vez mais de recursos, e o custo para, se você vai fazer o mesmo tratamento, ou seja, os mesmos exames, mas você está adiando, isso está acontecendo num espaço de tempo muito prolongado, você está gastando recurso com tudo que está sendo ocasionado para esse paciente. Ou seja, de uma maneira geral, quanto maior o retardo do diagnóstico, quanto maior o retardo para o início do tratamento, quanto mais se opta por utilizar um tratamento menos efetivo, porque ele é mais barato, na verdade, no final das contas, o custo financeiro acaba sendo mais caro. Então, como as mensagens, assim, mensagens finais, eu gostaria de deixar aqui que a doença é muito grave, a leucemia mieloide aguda é rara, mas é grave, é uma urgência médica, existem diversos exames especializados, precisa de recurso específico de pessoas com expertise no assunto. Existe uma doença muito heterogênea, então a gente precisa caracterizar bem ela para escolher o melhor tratamento para o nosso paciente, e que essas tecnologias que a gente tem hoje para o tratamento da leucemia mieloide aguda, apesar de serem mais caras, elas têm um benefício muito maior terapêutico para esses pacientes. E com isso, eu termino e me coloco aí à disposição para perguntas, dúvidas e comentários. Obrigado, Jordana. Eu queria te explorar um pouquinho nesses últimos minutos, enquanto ver se alguém se anima em enviar alguma pergunta, fazendo algumas colocações. Eu acho que mesmo você dizendo que não é da área financeira, né, é da área assistencial, mas você deixou uma coisa muito clara, e que às vezes nós que somos gestores tínhamos que entender isso de forma muito clara, às vezes a gente esquece, né? Uma coisa é preço, outra coisa é custo. O preço é aquilo que você paga por um item, né? Pode ser uma prótese, pode ser um medicamento, pode ser o valor de uma diária ou de um honorário, e custo é aquilo que envolve a jornada do paciente durante aquele período que ele vai estar em tratamento. Então, isso ficou muito claro, acho que na apresentação dessa importância. Bem, tem um ditado popular, Jordana, que obviamente você conhece, que diz o seguinte: o combinado não sai caro, né? Então, você já destacou que o atraso do início do tratamento de alguém que tem uma doença hematológica grave pode sair até ter um custo maior se você considerar aquelas complicações que podem ocorrer durante esse período aí de espera, por exemplo, da autorização de um auditor, né, de um médico auditor, de um plano de saúde. Como você tem uma atuação na Oncoclínicas, na área privada também, e que depende dessas autorizações, o que você pensa com relação à possibilidade de que o plano negocie com o prestador de serviços protocolos em que, se aquele paciente se enquadrar rigorosamente naquele guideline, naquela diretriz, ele já estaria pré-aprovado, nem precisaria passar na mão do auditor. Obviamente que o plano só checaria se esse associado do plano ou beneficiário está em dia com as contribuições, a parte comercial, mas a parte de análise de um especialista, de um auditor especialista, seria dispensável desde que cumprisse esse protocolo. Você não acha que isso agilizaria o processo e poderia, talvez, poupar alguns recursos? Não, eu acho que a pergunta é excelente e você, como uma pessoa que está habituada, mostra que é uma maneira, né, com a qual vocês, os gestores, lidam com esse tipo de situação, né? Do ponto de vista médico,
eu falo de uma apreensão, mas que não cabe nesse caso. Vou explicar por quê. O médico ele sempre tem uma apreensão quando você está deixando de ter autonomia médica. Essa impressão de que, não, existe um protocolo e eu tenho que seguir ele estritamente, está me tirando a capacidade médica de fazer a medicina personalizada, que tanto eu falei também que é importante, que é relevante. Em determinadas situações, você vai escapulir a esse paciente de um protocolo porque você acredita que o melhor para ele é uma determinada outra coisa. Mas, nessas situações, existem situações em medicina que a gente tem uma gama ampla de possibilidades de tratamento. E nessas situações em que a gama é muito ampla, eu acho muito mais difícil de fazer essa escolha do protocolo, tirando a autonomia do médico de enquadrar o seu paciente no que ele acha melhor. Mas, em outras situações, a gente tem uma gama curta. Atualmente, nessa situação de paciente inelegível para quimioterapia, o azacitidina com venetoclax é uma terapia considerada padrão de escolha em todo lugar do mundo atualmente. É que você pode usar, ao invés da azacitidina, pode usar a decitabina, existem realmente outras variações, mas o custo, vamos dizer assim, pior tem relação com o venetoclax. Então, se você escolher entre a asa ou a decitabina, de fato, isso não vai ter tanta diferença. Eventualmente, você vai ter um paciente que você acha, olha, esse aqui é melhor a azacitidina, porque ele não tem acesso, eu vou fazer subcutâneo, a outra não tem a versão subcutânea, ou vice-versa. Então, assim, mas é uma coisa que você encaixaria ali, tipo, ou a azacitidina ou o decitabina com o venetoclax, já é pré-aprovado, porque é a terapia padrão, você não tem outras terapias para escolher. A escolha seria não fazer esse medicamento, mas como eu mostrei, se você não fizer, você vai ter vários custos também decorrentes do paciente com leucemia que não tratou direito, que não fez uma terapia muito efetiva. Então, nesses casos, por isso que eu acho que depende da doença, mas nessa doença, nesse contexto específico, eu acredito que seria um recurso para estreitar essa agilidade, para agilizar o processo, porque eu sei que vocês, como gestores, têm diversas coisas a ver. Mas eu acho que, sim, seria uma estratégia, eu não acho que é uma estratégia generalizada, mas nesse caso eu acho que seria uma estratégia válida. Aproveitando isso do paciente certo, no momento certo, na hora certa, aquele que a gente sempre ouve falar, principalmente agora com a medicina de precisão, né? Tem uma pergunta da Thaís Priost, que diz o seguinte, que para pacientes FIT, ela pergunta, né, se existe algum perfil molecular que vá melhor na indução com o Viale-A. Aí ela dá como exemplo mutações do IDH. Tá, então, para os pacientes que são FIT, Jordana, poderia explicar como a gente tem um público também de gestores, o que é o paciente FIT? Porque o que a doutora Thaís está perguntando, uma situação que é a seguinte, essa terapia, que é o Viale-A, é a azacitidina com venetoclax. Essa terapia foi aprovada no Brasil e no mundo para tratamento de pacientes que não são considerados FIT para quimioterapia, que eram os pacientes antigamente que a gente via que eram os que mais morriam, os que mais tinham a doença mais grave, os que tinham a doença, sabe, várias alterações genéticas muito ruins. E esses pacientes se beneficiaram muito. Você viu o percentual de remissão completo, eu mostrei ali, 66, quase 70% dos pacientes entram em remissão. E especificamente com essa alteração genética que ela citou, que era a mutação do IDH, em torno de 90% desses pacientes que tinham essa alteração responderam ao tratamento, ou seja, foi muito eficaz para esse tipo de paciente. E aí vem a pergunta médica, ela está perguntando do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, quando a gente vê isso, a gente fala, caramba, por que a gente não usa esse tratamento para o paciente que podia fazer químio? Porque a químio é tão mais tóxica e que talvez esse tratamento é menos tóxico. Né? Esse tratamento tem menos efeitos colaterais. Então, e se ele é tão efetivo no paciente que é tão ruim, será que ele também não vai ser tão efetivo, tão melhor quanto a quimioterapia? Então, essa é uma pergunta médica, que à luz dos estudos clínicos randomizados, que é os estudos que a gente usa para responder esse tipo de pergunta, a gente não tem ainda a resposta.
Então, por hora, não. A resposta é não, não dá para usar. Tá. Tem mais uma coisa, Jordana. Você falou lá no início da apresentação, quando mostrou a epidemiologia, e mostrou que a LMA ela está dentro daquele conceito de doença rara, né? Só para quem está nos assistindo aí, doença rara, segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando tem um número de casos novos de até 56 casos novos por 100 mil da população. Hoje já tem, e mostrou também que, quando considerada aquelas particularidades ou os subtipos de LMA, aí se torna mais rara ainda. No caso, a LMA, que vai responder a determinados tratamentos. Esse conceito de terapia-alvo, ela terminou gerando uma nova nomenclatura, que são doenças que a gente chama de ultra-raras, né? Que aí é 1 para 50 mil. Então, Entendi. tudo isso envolve uma questão epidemiológica. E na Unidas, nas filiadas da Unidas, que está nos assistindo aqui, a gente tem um público, né, uma população com uma idade mais avançada. E você falou que a LMA é basicamente acima lá de 75% acima, praticamente são 55 idosos. anos. Então, a gente tem 26% de idosos na nossa população, 1 em cada 4 beneficiários da Unidas são idosos. Sim. E aí, todas as vezes que a gente tem uma tecnologia nova como essa, que foi recentemente aprovada, surge aquela preocupação, porque o impacto financeiro de uma incorporação feita na Unidas, quando a doença é mais prevalente ou mais incidente na população mais idosa, é sempre uma preocupação, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse caso, você deixou bem claro de que pode ser que, quando você analisar lá a jornada do paciente e o custo, você poupe algum recurso, tornando essa tecnologia mais custo-efetiva. Bem, aí vem toda a questão. Parece que tem vantagem clínica e pode ter ou não vantagem econômica. Se você tem uma tecnologia que você pode poupar recurso, então eu entendo que, numa análise de incorporação nas autogestões de terapias para a população mais idosa, teria um potencial maior de retorno. Você concorda com essa visão? Como médica prescritora que não analisa custo, não tem essa preocupação tão grande? Então, João, do ponto de vista médico, né, quando a gente está tratando de assistência, se eu tenho um paciente na minha mão e que eu posso fazer um tratamento que vai ofertar quase o dobro da chance de tempo de sobrevida a ele a mais, eu não consigo nem considerar não fazer esse tratamento, né? Só que a questão financeira precisa ter uma fonte pagadora. Quem é que vai pagar isso? Então, essa questão dessa análise de que eu não estou dizendo que o paciente vai ser absolutamente mais barato, porque eu nem posso dizer isso, como eu falei, eu não estudo, eu não faço essas contas e tal. Você falou em custo-efetividade, né, Jordana? O custo, justamente, a custo-efetividade é justamente quanto a tecnologia vai trazer de benefício para aquilo que você vai gastar, num recurso que eu possa bancar. Então, é diferente de você não ter recurso nenhum. Se eu não tenho recurso nenhum, não importa o custo nenhum, porque eu não vou poder pagar nada. Mas eu sei que é uma coisa mais cara, mas eu estou pagando algo mais caro do que o outro, que aí a análise do outro é que eu estou considerando que não pode ser uma análise simplificada. Não pode ser custo de um medicamento, valor de um medicamento versus o valor do outro medicamento, né? Tem que ser o valor desse contexto versus o benefício clínico, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que a Unidas, por ter um percentual maior desses pacientes, precisa, de fato, olhar para alguns casos dela, porque vocês devem ter como fazer essa análise de casos de pacientes do passado e pacientes do presente, e conseguir enxergar com mais clareza o potencial que esse medicamento tem de benefício e custo para vocês. Mas, assim, negar isso a um paciente, para mim, quase... Eu não consigo nem considerar essa hipótese, entende? Certo. Bem, Jordana, a Andressa Medina pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre a manutenção com hipometilante e BCL2 pós-transplante halogênico em pacientes com LMA alto risco? São perguntas médicas, né? Então, assim, é um
contexto de paciente que é diferente desse que a gente está falando, né? O paciente que ele é elegível a um tratamento curativo. Então, em geral, esse paciente a gente vai investir muito tratamento intenso nele. E aí vai ter quimioterapia, vai ter o transplante. E aí é muito frustrante quando a gente vê que você ofereceu isso tudo e a doença no final venceu, porque a doença, biologicamente, uma doença tão ruim que não conseguiu responder a nada disso. E aí algumas estratégias estão surgindo de manutenção, ou seja, em que você faz o paciente toda essa linha de tratamento, de cuidados, em que você faz quimioterapia intensa, você leva o paciente para o transplante, ele transplanta, e esse paciente, no final do transplante, ele ainda está em remissão. E aí está surgindo essas estratégias que a gente chama de manutenção pós-transplante, para a gente oferecer a esse paciente que é de alto risco, ou seja, ele tem grande chance de recair, mas por hora ele não recaiu ainda. Então, em teoria, eu não precisaria fazer um novo tratamento, mas se eu fizer um tratamento de baixa intensidade, que ele tolere e que diminua a chance dele recair, isso seria bom, porque é melhor do que quando ele recai de vez, que aí o número de recursos é muito maior, todo aquele estresse que a gente já abordou aqui nessa aula. Então, essas estratégias estão vindo, estão sendo estudadas. Para alguns casos, acho sim que tem indicação, mas aí sai dessa nossa estratégia de querer ter um protocolo. Isso daí eu acho que tem que ser caso a caso, tem que se embasar muito na literatura, que ainda não é uma literatura robusta, enfim, mas é uma coisa a ser considerada. Bem, a gente já está chegando ao final. Eu tenho só uma última colocação. Você acabou de citar aí a questão de, se a gente for fazer uma análise dos nossos dados do passado, né, do antes e do depois dessas novas incorporações em LMA, realmente tem um diferencial. E aí eu lembrei de uma análise que a gente fez aqui na operadora recente, com relação ao custo, né, o que impacta mais no custo de um paciente com LMA. E aí eu não sei se você sabe, mas aqui na operadora, em terceiro lugar, no top 10, no ranking de maiores despesas em pacientes com LMA, está o antifúngico. Então, são pacientes, né, que complicam, terminam tendo infecções aí oportunísticas e tratando, às vezes faz profilaxia, ou às vezes é tratamento mesmo. E aí, assim, só uma última colocação. Você acha que, no futuro, se a gente conseguir agilizar essas autorizações e tentar tratar o mais precoce o paciente, pode haver uma mudança nesse cenário da necessidade de antifúngico, ou vai sempre existir porque é rotina? Não, sem dúvida. Eu te digo mais, qual é a situação? A questão da estratégia, né? Então, se a gente... Por que esse paciente tem infecção fúngica? O motivo... E outros pacientes também que são graves não têm tanta infecção fúngica. O motivo é porque eles chegam com a imunidade dos glóbulos brancos muito baixa. E enquanto eles estão com essa taxa do sangue muito baixa, eles estão totalmente expostos a fungo, porque são esses glóbulos brancos que são os primeiros que atacam esse fungo. E a gente tem, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas a gente respira fungo o tempo inteiro. Então, quando eu abro um livro todo empoeirado lá na biblioteca, eu estou respirando fungo. Aquilo que a gente vê, né, mesmo, as pessoas têm alergia. Então, quando eu tenho um ar-condicionado que não é feito manutenção, que ninguém limpa, está cheio de fungo. Aquele ar que está circulando tem fungo. Então, esse paciente está exposto a esses fungos no ambiente e ele está respirando esse ar. Por isso, essa questão da estrutura, se você tem um ambiente especializado, que você tem o filtro EPA, que esse paciente está num quarto isolado, você diminui a exposição dele ao ambiente contaminado e faz com que a chance dele de ter infecção fúngica também reduza, só pela estrutura. Então, assim, a estrutura é cara, mas uma vez que você montou ela, você vai usar ela para diversos pacientes, né? Diferente do antifúngico, que toda hora que você precisar vai ser medicamento caro. Então, a questão é, quando o paciente está com essa imunidade baixa e exposto a pegar esse fungo, virar uma infecção, quando vira infecção mesmo, você vai fazer tomografias, diversas tomografias, tomografia para avaliar isso, você vai fazer exame específico da galactomanana, você vai ter que começar a fazer um antifúngico de amplo espectro, que é o mais caro. Às vezes, você tem que começar com a dose maior ainda.
E quanto mais tempo esse paciente permanece com essa neutropenia, que são esses neutrófilos, glóbulos brancos muito baixos, você vai ter que continuar fazendo esse antifúngico. Se eu faço um tratamento que é eficiente e que funciona rápido, ou seja, o paciente, antes de começar o segundo ciclo, 40% já entrou em remissão, significa que os glóbulos brancos desse paciente que estavam lá embaixo, na hora que o tratamento começou a funcionar, subiu. E quando subiu, você tem os próprios glóbulos brancos para lidar com a infecção. O seu tempo de uso de antifúngico vai cair, você vai responder rápido ao tratamento, e esse paciente não vai mais precisar. Se ele continuar com a imunidade boa, ou seja, ele continua fazendo tratamento efetivo, ele não vai ficar precisando desse antifúngico depois. Quando você faz um tratamento inefetivo, o paciente fica mais tempo com a imunidade baixa, usa mais antifúngico, e depois ele continua usando o tratamento e o antifúngico, porque ele continua com a imunidade baixa, porque o tratamento ainda não funcionou. E a questão da estratégia da profilaxia, ela também é muito interessante, porque se eu já evito essa infecção fúngica, se eu dou, às vezes, a dose de tratamento, quando você usa o antifúngico para tratamento, às vezes a gente tem que usar 2 antifúngicos. O custo é mais alto. Quando você usa numa estratégia de profilaxia, que você já sabe que vai fazer profilaxia, talvez o custo não seja tão mais alto. Isso pode ser comparado. Isso eu não sei te dizer, de novo, não sou especialista, mas a lógica médica é que você pode até economizar recurso, porque existe ajuste de dose do venetoclax, por exemplo, quando você usa um antifúngico, então você reduz a dose porque existe interação medicamentosa. Então, assim, existem estratégias que podem ser avaliadas à luz do benefício para o paciente, à luz da medicina baseada em evidência e à luz da questão financeira, e que vai trazer, sim, benefício, acho que em todas essas áreas. Perfeito. Muito bem, Jordana. Olha, a gente agradece imensamente aí a clareza das informações e eu acho que esse tipo de discussão é importante, tanto clínico quanto econômica. Os 2 fatores têm que ser pesados na balança de decisão, né, por uma incorporação ou por uma autorização de um procedimento. E também da importância da gente ter dados e informações em saúde que possam permitir que o gestor analise essas possibilidades, né, e possa comparar os resultados dessas tecnologias. Então, agradeço aí mais uma vez a tua participação, deixo aí para suas considerações finais e já me adianto aqui em nome da Unidas, te agradecer a participação também e a AVE pelo apoio. Muito obrigada, também só tenho a agradecer a oportunidade, é um assunto que me motiva muito, porque eu acho que quanto mais eu puder esclarecer um gestor, eu acho que eu não estou beneficiando só o paciente que eu vejo, eu estou beneficiando pessoas desse Brasil todo que podem precisar desse tipo de né, que vai ser fundamental. Um tipo de motivação, uma aula como essa pode mover a estrutura, né, sistematicamente, para poder agir de uma maneira mais ágil e de uma maneira que beneficie mais pacientes. Então, assim, eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês hoje. Então, obrigado a todos, bom dia e obrigado pela participação. Tchau, tchau.